bem-vindos a mais um vídeo do canal Lírios e Fé. Você é muito amado, muito querido, muito abençoado por Deus. Meu nome é Nicole e esse é um canal sobre vida cristã e sobre Jesus, o nosso maravilhoso Deus de todos os dias, Jesus. Turu, turu, turu. Então, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Pela segunda vez. Pela segunda vez que a gente gravou esse vídeo todo, estamos aqui regravando, mas Deus sabe de todas as coisas. Só podia ser a gente. É. Só podia ser a gente. Esse aqui é o Ricardinho, meu namorado. Oi. Se apresente para o pessoal. Eu sou o Ricardo, né? Eu e a Nicole estamos namorando há cerca de 6 meses, né? Completamos 6 meses esse final de semana. Foi. E nós viemos aqui falar um pouco a respeito de vida cristã, né? Sobre namoro cristão, né? E nós temos alguns pontos que nós queríamos abordar com vocês. Abordar. Virou paulista? Virou paulista? Não, isso é coisa de petropolitano, tá? Ah, é tá. parte da... Entendi. Tipo 10 para hora, né? Chegasse? Chegasse. E você tá feliz de estar aqui no canal? Sim, estou muito feliz de poder estar aqui, finalmente, né? Era quase um sonho, né? Era praticamente um sonho que eu tinha, né? Desde que eu conheci o canal, né? Eu conheci, inclusive, a Nicole, através do canal. Você tá dando spoiler? Ah, verdade. Você tá dando spoiler. Que a gente vai fazer um vídeo sobre a nossa história. Se vocês quiserem, né? Se vocês estiverem interessados, aí vocês comentem aqui embaixo. Se inscrevam também. Mas esse é um spoiler, a gente se conheceu por causa daqui do canal. Então é muito especial você estar aqui. Com certeza. Deus faz tudo dentro das linhas, né? Dentro certinho. E a gente vai dar dicas pro namoro cristão. Mas, um disclaimer, já falando, nós estamos namorando há 6 meses. Você nunca namorou antes? Não, nunca namorei antes. A Nicole é minha primeira. Espero que eu uso. Com certeza. E eu namorei antes, mas eu tava no mundo. Então era namoro no mundo, completamente diferente, né? E agora é um namoro cristão, então a gente está aprendendo, né? Aprendendo, sim. Tudo a gente ainda tá aprendendo. Com certeza, passando por muitas coisas, né? Muitos ensinamentos, pessoas, né? Exemplos. Deus mesmo ensinou muitas coisas, diretamente e indiretamente. E eu acredito que isso é um valor, né? É o valor do namoro com propósito. Né? O Senhor, ele vai direcionando as coisas, ele vai mostrando, vai dando sinais, vai confirmando diversas coisas. Eu acredito que é muito importante quando Deus confirma coisas no relacionamento, né? Situações, circunstâncias, né? Aprendizados, pessoas que surgem, pessoas que vão, e isso é uma coisa incrível, né? É um dos prazeres de estar dentro desse propósito também. Então, gente, vamos começar aqui. A gente acha que vão ser 10 dicas, mas não sabe. Porque a gente anotou 8 dicas, mas tem dica dentro da dica. E dica dentro da dica da dica? Da dica, da subdica. Da subdica. Dentro da dica. Enfim, a primeira dica com certeza que é a mais importante, né? Eu acho que nenhuma das outras coisas, né, se complementam, né? Se existem sem deixar Deus, né? Colocar Deus acima de todas as coisas, né? Deus, ele tem que estar em todo momento, em todo instante, né, do namoro com propósito. Ele tem que ser simplesmente aquele a quem você ama acima do seu cúmplice, é a pessoa com quem você tem que ter uma intimidade maior, né? Deus, ele tem que estar acima de tudo, né? O namoro, ele tem que ser consagrado a ele, ele tem que existir por causa dele, para ele, né? Para concluir aquilo que é da vontade dele, né? Que é o propósito, que é o casamento mesmo. Você não namora simplesmente por namorar, por diversão, para não estar sozinho, né? A gente comete muitos desses erros, a gente namora para ter alguém junto, né? Ele tem que existir para Deus. É pra glória de Deus, né? Quer comais, quer façais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. As pessoas confundem o namoro. Sim, o namoro tem que dar no casamento, ele tem que acabar, seja no casamento ou acabar, mas o propósito do namoro é realmente glorificar a Deus, né? Exatamente. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Segunda dica que nós temos para dar é de ter muito respeito. Respeito um pelo outro, né? Isso é uma dica muito importante,
porque vocês não se pertencem ainda, né? Um dia vocês vão se pertencer, se Deus quiser, no casamento, mas por enquanto ele não pertence a mim, nem eu pertenço a ele. Então você tem que respeitar que esse corpo não é seu, né? Um dia o corpo será do marido e o do marido será da esposa, mas por enquanto não. Então você precisa respeitar o corpo do outro como um templo, o templo do Espírito Santo. E até depois de casados tem que continuar esse respeito, né? Você não pode tratar o outro como qualquer coisa, né? O outro é valioso, ele tem valor de cruz, tem preço de sangue, foi comprado por um alto preço de sangue. Então é preciso tratar a pessoa com respeito, tratar a pessoa direito, né? Se no namoro vocês já estão gritando com o outro, perdendo respeito, isso já é uma coisa para você ficar alerta, porque no casamento vai triplicar. Sempre falo isso pra gente, que no casamento vai triplicar, vai multiplicar muito. E é só pensar também, você ama aquela pessoa, vale a pena machucar a outra pessoa porque você quer estar certo? Pensar assim, há valor nessa discussão, às vezes é uma coisa boba, né? Então o respeito ele tem que estar, né, com certeza em segundo lugar, é isso aí. Outra dica que a gente tem é ser cúmplice, né? Cumplicidade. Cumplicidade, que também entra no respeito. Hoje de manhã eu tive uma conversa com uma pessoa, né? Oi, Celso. Oi, Celso. É uma pessoa maravilhosa, né? Que eu venho aprendendo muito, assim. E ele falou a respeito de ser cúmplice, ele deu o exemplo dos pais dele, né? Que apesar de terem diferenças, assim, diversas coisas, porque assim, o relacionamento, quando ele passa por muito tempo, assim, quando a pessoa chega ali nos 50 anos de casado, né? Aquela coisa toda, já existe, assim, uma certa intimidade, né? Já é aquele amor, assim, que já é mais amadurecido, né? E às vezes, né, entra desacordo, as pessoas já passaram por diversas experiências juntos, né? E às vezes pode não haver aquela discordância mesmo, né? Mas ainda assim eles eram cúmplices e o respeito existia naquele relacionamento, né? Além deles serem cúmplices, eles respeitavam um ao outro, porque entendiam que aquilo que eles viviam era para a honra e glória do Senhor. Ou seja, todos os pontos que a gente vai tratar aqui, eles entram em comum acordo, né? Eles têm uma simbiose. Por quê? Porque está dentro do propósito do Senhor. É interessante a gente perceber que o ser cúmplice daquela pessoa não é simplesmente você abrir a porta do carro para ela entrar, né? É você entender que aquela pessoa com quem você está, ela persegue o mesmo objetivo que você, que é consagrar aquilo ali para Deus, vocês terem uma intimidade com o Senhor, é caminhar em linha reta e não perpendicular, mas reta em direção ao caminho do Senhor, da vontade de Deus. E isso é ser cúmplice. Em todas as situações da vida, quando a pessoa perder alguém querido, quando a pessoa tiver algum tipo de necessidade especial, você está ali do lado dela, porque não adianta nada ela passar por aquilo ali sozinho e você não está ali para servir de apoio, né? Para servir de oração principalmente. Acho que o pior presente que a gente pode dar para uma pessoa é justamente a oração. E isso é ser cúmplice com aquela pessoa com quem você está. Uma outra dica que a gente tem também é em relação a... tem que ser leve, né? Leveza no relacionamento. Porque, assim, é um namoro, né? E ele vai terminar. Ou ele vai terminar no casamento, ou ele pode terminar mesmo, né? Tem que estar preparado. E não é um casamento, né? Então, e como a gente falou no primeiro ponto, a pessoa não é um ídolo. Não pode ser um ídolo na sua vida. Então... nós não podemos achar nada mais desejável, nada mais belo, nada mais nobre. Alguém! Gente, vou deixar esse louvor aqui embaixo, que esse louvor é muito bom. Isso mesmo, muito bom, muito bom. E aí, não pode achar nada, né? Nada mais lindo, mais perfeito que a presença de Deus, né? Então, se você tá com o coração no lugar certo e essa pessoa tiver que sair da sua vida, você vai ficar bem, sabe? E se ela tiver que permanecer e vocês tiverem o mesmo propósito, estiverem caminhando juntos, amém também, sabe? Precisa ser leve, precisa ser tranquilo, precisa ser bom, perfeito e agradável, como é a presença do Senhor, né? Se tá trazendo muita turbulência, muita angústia, vocês já estão brigando muito, gritando, sabe? Se tá havendo desrespeito, a falta de paz, que a paz é o árbitro do nosso coração, normalmente não é do Senhor, porque aquilo que é do Senhor nos aproxima do Senhor. É exatamente isso aí. É interessante a gente perceber que a leveza traz tudo, né? Porque Deus busca isso de nós, né?
O Senhor quer que nós tenhamos um coração manso e humilde, né? E então, se você não consegue ter isso com a pessoa com quem você está, significa que vai ser a vida inteira assim, né? Talvez algumas pessoas que estejam vendo esse vídeo estejam passando justamente por esse ponto aqui, né? E às vezes o Senhor está falando, porque o Senhor fala, né? O Senhor mostra, o Senhor perturba, né? O Senhor quer o melhor de nós, Ele quer que nós tenhamos isso. Então é importante você ter leveza no coração. Tá, a próxima dica vai ser o propósito, né? Você tem que ter o mesmo propósito que aquela pessoa com quem você tá. Quer falar isso? Eu acho que assim, tá um pouco chovendo no molhado, mas é isso mesmo, né? O mesmo propósito, vocês estão caminhando em direção ao céu juntos. Então vocês têm que se santificar mutuamente, né? Não deixa de ser um discipulado mútuo, né? Com certeza. De vocês estarem cuidando um do outro, cuidando da vida espiritual um do outro, assim, prezando pelo relacionamento do outro com Deus estar bem, né? E você ajudando, por exemplo, eu tenho que ajudar ele a se tornar o que Deus quer que ele seja e vice-versa. Então, é realmente ter o mesmo propósito, ter a mesma direção. Pode acontecer também de ter o mesmo chamado, o que é muito legal e é o ideal, né? Tem pessoas que se ajustam nesse sentido, mas isso é uma coisa que pode dar muito atrito, né? A pessoa pode ser uma pessoa ótima, uma bênção, mas não é uma bênção para você porque ela não tem o mesmo chamado, o mesmo propósito de vida. Exatamente. Né? Às vezes ela é um missionário. Ou então pode ser um pastor local, né? É, um pastor local. Exatamente. E aí entra às vezes naquele atrito, assim, né? Significa Sim. que a pessoa, ela pode ser um servo do Senhor, ela pode ter o coração ensinável, pode estar dentro da vontade de Deus, assim, né? Buscar o mesmo tipo de objetivo, assim, que é casamento, né? Criar uma família, mas às vezes o caminho, né? Acaba não sendo aquele mesmo que Deus quer, né? Exatamente, acaba sendo, né, uma coisa que Deus não quer, né? E amém, gente. Amém. É prezar, né? Porque assim, às vezes a gente ama aquela pessoa, mas não é aquela ali que Deus quer para nós. Mas exatamente. pode ser para outra pessoa, né? E a gente tem que prezar por isso também. E você também ser para outra pessoa. Exatamente. Ou vocês podem ter o mesmo chamado, o mesmo propósito. Aí, caramba, só bênção. Aí seria, só a glória, com só a certeza. vitória. Seria a gente assim. Dentro dessa questão também de mesmo propósito, uma coisa muito importante, é uma outra dica, é conhecer o outro, sabe? Conhecimento um do outro. É muito importante conversar muito, dialogar muito, ser intencional, né? Com certeza. Conhecer o outro, conhecer a família da pessoa, né? Como trata a Entender família. como ela trata a família, como ela se porta, assim, às vezes, né, junto com os seus amigos, né, com as pessoas, assim, às vezes no seu ministério, sabe? Porque isso é muito importante também, né? Se ela tem, qual é a visão teológica daquela Se é a pessoa. mesma pessoa com todo mundo, se né? é a mesma pessoa com todo mundo. No isso trabalho também se tem ética, isso, várias né? coisas. Se ela serve ao Senhor onde ela está, eu acho que isso é importante também, né? Se ela busca Um relacionamento genuíno com Deus. isso aí, uma intimidade com o Senhor, né? Conhecendo, fazendo perguntas, não tendo medo de fazer perguntas, você vai conseguir conhecer melhor a pessoa que está do seu lado e futuramente vai evitar surpresas, né? E aí entra também o diálogo, né? Eu acho que o diálogo Sim. tem que ser uma parte importantíssima do relacionamento, Sim. né? E você tem que ser fiel ao diálogo, porque você precisa saber se aquela pessoa tem o mesmo objetivo de família, se ela tem vontade de ter filhos, às vezes você tem, ela não tem, quer ter algum tipo de objetivo, né? Profissional, né, financeiro também. Acho que um dos pontos principais assim do diálogo é a questão financeira, porque isso daí significa se vocês vão ter limites ou não em relação a diversas questões assim da casa, do lar, né? E várias coisas, gente. Às vezes é uma pessoa que eles se conheceram e tal, só que um queria ser um empresário do mundo dos negócios e a outra queria viver numa fazenda, sabe? Rodeado de bichinhos. Exatamente. Não tem nada a ver, Não tem sabe? nada a ver. Então, conversar mesmo, conversar sobre o casamento, sobre filhos, criação de filhos e tudo assim, porque vocês vão viver essa realidade em algum momento, né? A intenção é que seja dessa forma, um caminho pro casamento.
E aí vocês precisam saber como o outro vê as coisas. Isso aí, saber se essa pessoa também é aberta ao diálogo, né? Porque muitas das vezes você quer dialogar, mas aquela pessoa pode não ser tão aberta ao diálogo. Então isso já significa que tem alguma coisa errada aí, né? Esconde coisas, né? Se ela, né, se desvirtua muito, assim, de certos assuntos, né? E, enfim, diversas questões. Não, assim, não tô falando de pessoas fechadas, porque tem pessoas que são um pouco mais fechadas, elas demoram um pouco mais pra se abrir. Mas não se abrir nunca também, gente, aí já tem alguma coisa errada, sabe? Com certeza. E a gente queria deixar uma indicação aqui. Ah, sim, verdade. Que é esse livro aqui do Júnior Meirelles, que tem nos abençoado poderosamente. Confronta, viu? Confronta muito, gente. Tipo Corinho de muito Fogo, bom. Assim. Desafio do namoro com propósito. 40 passos para um relacionamento sólido e feliz. É muito bom, gente, porque ele provoca muitas conversas, Sim. né? É isso que a gente tá falando agora. E conversas, dicas. Ele chama atenção para pontos que você não tinha pensado ainda. Ele é em formato devocional, então dá para fazer um por dia. A gente tá lendo aqui 84 anos. Isso. Muito tempo. Muito tempo. Né? Mas tá sendo bênção, assim, tudo que esse livro já provocou nas nossas vidas foi bem positivo, por isso que a gente tá trazendo de indicação aqui pra vocês. Com certeza, muito mesmo. E é isso, sabe? Ajuda bastante, porque às vezes você fala, mas leitura fácil e rápida. O que a gente vai falar, né? Aí deem uma olhada no índice desse livro, assim, são muitos assuntos. E dentro dos assuntos tem subassuntos. Alguns polêmicos, viu? Tem foi mesmo. difícil, tá? Mas foi bênção. Sendo ainda, né? Que a gente tá lendo ainda. Certeza. É isso, que são 40 dias, gente. 40 dias, o Moisés, vamos ensinar. Outra dica que a gente tem também é a questão dos limites, né? Voltando à questão do respeito ao outro que a gente falou, né? É muito importante os limites. Limites, que é um relacionamento cristão sem limites. Que entra também dentro do diálogo, né? Sim. Com certeza. O limite é você saber que você não pode simplesmente colocar tudo a perder. A verdade é essa, né? Você não pode deixar tudo a perder, né? Por passar limites. Quando você entende que você tem certas fraquezas da carne, porque a carne, né, você é sujeito à carne, né? Não é que você simplesmente é uma pessoa pecadora ou que você está indo fora do propósito ou qualquer coisa do tipo, né? Mas você não pode simplesmente dar lugar a diversas situações. Porque às vezes não é demônio, é hormônio. Isso que ele fala, nosso pastor, né? O seu pastor, no caso, né? O pastor dela que está que ele tá acompanhando a gente, que nós somos cidades diferentes. Oi, pastor Robson, né? Oi, pastor Robson. O pastor e Carol, Robson. beijo. Pessoas abençoadas, né, que vêm colocando assim, inclusive isso é uma coisa muito importante, é buscar uma pessoa, um casal mais velho, que já com uma certa vivência, Sim. né, que não caminhar sozinho. Não caminhar sozinho, porque justamente é aí que entra, né, os limites. Você buscar não ter um entendimento próprio das coisas, né? Buscar entender aquilo ali, né? Colocar um certo limite em diversas situações, né? Por exemplo, você não vai ficar sozinho com uma pessoa, você está, né, namorando em casa sozinho, porque você vai estar no lugar, há diversas situações, circunstâncias. Fugir da aparência do mal. Exatamente, que podem simplesmente fazer perder tudo. Perder tudo, né? E assim, acontece assim, né? Isso que a gente viu ontem naquela novela, né? A situação, né, de Davi com Batseba, que, né, depois que aconteceu aquilo ali, aquele erro, né, fatídico, assim. Um prazer temporário, os dois perceberam, eternas. ficaram com a mão na cabeça, assim, percebendo o erro que tinha cometido, né? E o Senhor cobra, né? O Senhor cobra, sim. O Senhor quer que aconteça segundo a vontade dele. E há bênçãos na obediência, gente. Exatamente. Não é assim, porque eu vou obedecer, eu vou ser abençoado. Mas, não, porque eu sou abençoado por Deus, porque eu sou um filho de Deus, eu vou obedecer, porque o Senhor é bom e o Senhor honra a nossa espera, sabe? Vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena esperar Vale, no Senhor. assim, dando spoiler da nossa história, assim, né? Diversas situações que acontecem na nossa vida, acontecimentos, assim, que a gente não esperava, que se conectam com o passado, assim, e a gente percebe que valeu muito a pena esperar diversos cenários, né? Diversas circunstâncias, assim, que se conectam e fica tudo tão mais belo quando é pintado pela mão do Senhor. Isso, escrito pelo Senhor. E assim, gente, Ele não é um querubim ungido,
né? Então vai ter situações. Acontece. Né, situações. E aí existe um limite ali. O ideal é caminhar distante um pouco desse limite, não passar desse limite de jeito nenhum, porque o nosso pastor falou pra gente, intimidade não volta pra trás. Não volta. A Com certeza tendência é não. só ir mais pra frente, não Isso pra aí. trás. E aí, né? você vai querer simplesmente passar da linha do limite, assim, da linha de largada, né? Assim, vai de casal pra casal, né? Tem casal que opta, por exemplo, por não se beijar, A né? corte. Por fazer a corte. Já tem outros que se beijam, né? Mas existe aquele momento ali, existe aquela questão que não dá pra ser qualquer passada. casal vai passar por isso. Não dá pra ser passado, assim, realmente. Então, é vigiar, orar, vai pra cruz. Exatamente. E nunca subestimar, tá? Nunca subestimar a sua carne. Nunca, jamais. Jamais. Porque a gente é caído, gente. A gente precisa da graça, desesperadamente, né? Então, tá em busca dessa graça o tempo todo. Sim. Né? Que eu acho que quando tá mais próximo do Senhor, você vai se afastando do pecado naturalmente, porque você tá ouvindo, escolhendo ouvir a voz do Senhor. E a voz que a gente escuta ouvir, que a gente decide ouvir na nossa vida, é a voz que governa a nossa vida. Com certeza. E o inimigo, ele fica revoltado com isso, tá? Quanto mais você busca, quanto mais você está próximo dele, quanto mais você sente a mão dele no seu relacionamento, acontecimentos que o Senhor tem papel principal, tá? Quando o inimigo ele vai buscar te fazer cair, né? Vai te tentar justamente para que você não alcance aquilo ali, porque ele não quer, né? Ele quer te matar, né? Ele quer realmente. Ele quer nos matar, não Se ele importa quer te matar, como. ele vai fazer qualquer Né? coisa, ele vai te Espiritualmente, destruir de qualquer fisicamente. forma, exatamente. Ele vai te destruir de qualquer maneira. Né? Isso. Inclusive, ele tentou derrubar esse vídeo. Com certeza. Isso aí, né? Tem alguma me coisa aí, hein? derrubar. Alguma pessoa precisa ver isso aí. Ele tenta me destruir. Ele tenta me derrubar. Com certeza. Mas Deus é mais, gente. Com Deus certeza é tem mais. alguém aí que precisa ver esse vídeo, né? Que tá Sim. passando aí por um momento que precisa ver esse vídeo. Leva a gente para a nossa última dica, né? Já conectando com esse ponto de vigiar, é ser apaixonado por Jesus juntos, gente. Isso é muito importante, né? bom. A gente falou sobre colocar o Senhor em primeiro lugar, mas buscar mesmo. Aqui a gente tá falando de fome, de sede, de ir atrás mesmo, orar, jejuar, ler a Bíblia juntos. Nossos melhores momentos é lendo a Bíblia Sim, juntos, sim. com toda certeza. Supera qualquer Oração, outro momento. jejum. Orar, jejuar, você buscar mesmo, porque, gente, é uma guerra. O inimigo não quer que se forme uma família nova para louvar o Senhor em família. Então, ele vai se levantar. E a gente tem carne, então a gente precisa estar preparado, né? A gente precisa se preparar mesmo e não deixar de buscar. Com certeza. O Senhor, ele se alegra com o que vocês têm aqui, com o que a gente tem aqui. Então, é certeza de que buscar a alegria do Senhor nos torna felizes também, né? Sim, Sim. sim, é isso. Terminamos então o vídeo. Né? Gente. Que pena, foi tão rápido. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de Dar o like, curtir, compartilhar e comentar também. e ativar o sininho para não perder os próximos. Se inscrever também e compartilhar. Compartilhar. Você falou compartilhar? Eu falei compartilhar. Então eu tô falando compartilhar em cima do compartilhar dele. Compartilhe várias vezes, Isso! entendeu? Compartilhe tudo, assim, Compartilhar. Facebook, Twitter, né, gente, tudo. Isso. E se vocês quiserem que a gente conte a nossa história, a gente não esquece de dar bastante like nesse vídeo pro Ricardinho voltar. Gostou? Não significa então que eu não vou voltar assim. Não, vai! Compartilhem, por favor. Você gostou do vídeo? Gostei. Tô Finalmente feliz de conheci. conhecer os preciosos. Finalmente eu conheci o pessoal, tava feliz, tava louco pra conhecer. Então tá bom, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau!